Olá, paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel. Eu sou Priscila Cedro e estou aqui mais uma vez para ser instrumento usado pelo Senhor para abençoar a sua vida. Chegou a hora de você chamar a sua família, reuni-la aí ao redor da sua TV, ou do seu computador, ou do seu smartphone, porque chegou a hora de celebrarmos ao Senhor juntos e ver o que Ele tem para falar conosco hoje. E hoje vai ser aquele programa especial que eu chamo de programa Interação Gospel in Love, porque hoje eu estou com My Love aqui, o pastor Léo, e juntos vamos ser usados mais uma vez para ministrar a sua casa, ao seu casamento, ao seu relacionamento. Eu sei que Deus vai falar mais uma vez. Mas não posso começar este programa sem antes dizer que este programa é patrocinado pelo CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Você não pode mais perder tempo. Seja você também um aluno CETAPS. Ah, Priscila, eu não moro perto do Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo, mas você pode fazer pelo EAD, o ensino à distância. Não perca mais um minuto. Seja você também um aluno CETAPS. Amém? Então nós vamos começar agora como nós sempre começamos. Aumenta o som. Chegou a hora de preparar a atmosfera, preparar o nosso coração com adoração. E hoje quem está conosco é o ministério da cantora Giza Huns. Adore ao Senhor com esta adoradora de Deus. Giza Huns, adore ao Senhor. Nós queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria nós temos por mais essa oportunidade de podermos adorar ao Senhor. O salmista vai nos ensinar e ele disse: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, exalte, louve, bendiga ao teu santo nome. E ele está nos ensinando aqui, dizendo: diga para a tua alma, louve ao Senhor, aquele que fez todas as coisas. A Bíblia vai dizer que antes que houvesse dia e se formassem os montes, tu já eras Deus. Aleluia. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. Esse é o nosso Deus. As coisas desse mundo não são nada diante dele. O que se compara a ti? Veja o Filho de Deus. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Olha o que ele fez. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou, mas não foi o fim. Ele ressuscitou.
Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser. Ele é amigo e protetor que me leva à verdade, porque quem anda nele não anda nas trevas. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino eu quero ver. Peça a Ele. Ó Santo Espírito, vem fazer, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, Senhor, canta bendiga teu nome, Jesus. que amor tão grande, que amor tão grande. Você pode cantar. Canta minha alma, canta minha alma, Senhor, que amor tão bendiga teu grande, nome, Jesus. que amor tão grande. Vamos dizer, canta minha alma. Canta minha alma, Diga isso no seu coração. Diga que você tem tantos motivos para adorar, para dizer que Ele é grande, Ele é santo e Ele faz. que amor tão grande. Vamos dizer, Canta minha ao dono de tudo, canta minha alma, teu que amor, amor o teu tão amor imutável. grande, que amor tão grande, que grande amor. Ah, Jesus, só o teu amor, Pai. Ah, nós não confiamos nem em carro, nem em cavalos. Mas a nossa confiança, ela está posta no Senhor dos Exércitos. Naquele que peleja as nossas guerras, naquele que vai na nossa frente, naquele que abre caminho no meio do mar, naquele que traz a cura, naquele que traz restauração no seu casamento, naquele que abre porta que está fechada. A Bíblia diz que Ele tem a chave que abre e que ninguém pode fechar. A chave, a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir, porque dele vem o sim e o não. Toda palavra vem dele. Muitos podem te dar uma palavra, mas a última palavra vem daquele que fez os céus e a terra. Nós confiamos nele, porque o Senhor é a nossa luz. A Bíblia diz que não dormirá o guarda de Israel, o nosso socorro. Aleluia. Aleluia. Canta minha alma, canta minha alma, canta a nossa alma. Ah, Deus, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nós sentimos a Tua presença santa. Sentiu aí, querido, a presença de Jesus aí na sua casa? Sentiu a presença suave do doce Espírito Santo? Ele se faz presente. E agora nós vamos conversar um pouquinho com você. Eu e meu esposo. Meu amor, obrigada por estar aqui. Você sabe que eu te amo. Que chique. Tá tão bonito, né, gente? Tá um gato. Seja muito bem-vindo. Amém. Neném. Não, meu amor.
É que eu chamo ele de neném. Seja muito bem-vindo ao programa Interação Gospel mais uma vez. Amém, amém. Estamos aqui nesta noite e eu creio que Deus tem algo a falar no seu coração, né? E esse amor que ela é recíproco, tá, irmãos, aqui com ela. Ela vai falar que bonitinho. Que bonitinho. Eu conheço. Então, hoje Deus tem algo para o seu relacionamento. Amém. E o tema de hoje, né, Léo? Bodas. Bodas, é isso aí. Bodas é o tema de hoje. As bodas, né? Isso é uma palavra que teve origem numa palestra que nós tínhamos que dar, né? Que era bodas de quê? Né? Se os irmãos estiverem nos assistindo, um abração para os irmãos. E surgiu essa palavra, algumas revelações, algumas até não são novas, né? Já vi vasos de Deus ministrar sobre casal, mas Deus nos deu uma ótica aqui muito boa e eu tenho certeza que você vai aprender muito para o seu casamento, o seu relacionamento. Vamos ao que Deus tem para falar nesta noite. Então vamos lá. O tema de hoje, as bodas. E nós queremos profetizar que a celebração não vai acabar no seu casamento. Eu não sei quais são as bodas, né? Se é de 1 ano, 2 anos. Eu e Léo, agora no último dia 16 de junho, completamos 15 anos de matrimônio. E nós estamos agora nas bodas de cristal. Bodas de cristal. E acredite, irmãos, tem bodas desde o primeiro mês. Desde o primeiro mês. Bodas de papel. Bodas de A moça chiclete. da nossa igreja fez 8 meses de casada e ela falou, pastor, eu estou na bodas de chiclete. Tá um Falei, grude. cuidado se eu não virar o grude em você ainda. Tá um Mas grude. é assim, tem bodas e enfim, vai até 100. Vai até 100. E eu quero dizer que não vai acabar a celebração na sua casa em nome de Jesus. Eu acho que só Abraão fez 100, né? Deve ser de casado é um Meu Deus, negócio de casado é uma coisa, né? Mas quem sabe? Deus tem essa graça aí, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, quem sabe que a gente não alcance essa graça, né? De 100 anos de matrimônio. Abram suas Bíblias aí no Evangelho de João, no capítulo 2. E diz assim, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, sabendo de onde viera, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Que Deus possa usar mais uma vez a minha vida e a do Léo para ministrar ao seu coração e à sua casa. Então vamos lá. Irmãos, o texto é claro. Jesus é convidado para ir nesse casamento. Os discípulos também foram convidados. E ocorre um problema ali na falta de vinho. Os casamentos naquela época duravam até 7 dias, né? Então, quando acabava o vinho, por exemplo, era uma vergonha para o casal, né? Eu sei o que é acabar uma coisa numa festa. Você lembra, Priscila, do Benjamin? Uma vez demos uma festa, irmãos, para o nosso filho. E a gente baseava o quê? A gente dava festa para a nossa filha, que é no verão. E aí eu baseei pelo mesmo número de pessoas, essa quantidade de comida vai dar. Só que eu descobri depois que as pessoas comem mais no inverno. Mano, que quando tristeza, chegou irmãos. 9 horas da noite, não, irmão. Léo, foi 8h30. Ela jura que foi 8h30. O garçom veio para mim e falou assim,
que você vai fazer? O quê? Como assim? Olha, acabou a comida. Eu falei, onde é a porta que eu vou correr? A mulher vai me matar. Mas, enfim, são coisas que acontecem, irmãos. A mulher, nesse caso, sou eu. Era uma mulher na TPM naquele dia. Falei, meu Deus do céu, onde está a cruz? Que só falta os pregos agora para me crucificar. Mas vamos lá. Então, ocorre. E naquela situação ocorreu também de faltar um vinho. Mas vamos lá, passo a passo. A primeira coisa é que Jesus foi um casamento. Aquele casal já teve uma atitude, que foi o quê? Casar. Casar. Nos dias de hoje, irmãos, nós que pastoreamos igrejas, eu não sabia que a gente ia encontrar casos e casos do quê? Pessoas que estão na igreja há muito tempo, casais, quando ia descobrir, irmãos, nunca tinha casado, nem na igreja, nem no cartório. Simplesmente, a Amásia tinha tomado, quando é Amásia, tem um nome, se dá o nome de Amásia, ou juntar, hoje em dia, vamos juntar, né? Morar junto. Morar junto, se dá muitos, mas Deus, irmãos, Ele, através da Bíblia Sagrada, nos orienta a estarmos legal perante a lei. Mateus capítulo 18, verso 18, vai dizer o quê? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Então, irmãos, se você quer uma ligação com o céu, por quê? A Bíblia diz em Eclesiastes que o cordão de 3 dobras. Então tem uma ligação entre você e seu marido, e a terceira é Deus. Se você não quiser, no caso, que esse cordão seja cortado, é bom ligar de forma legal na terra. Procura um cartório. Talvez a esposa já está olhando para o esposo e assim, olha, esse programa é de Deus para a gente assistir. Deus está falando com você. Deus está falando, você dando uma cotovelada, e é verdade, né? E eu não estou falando assim, mas talvez o homem pense, irmãos, às vezes por ignorância. A gente conversava com alguns homens, falando, não tem nem dinheiro para fazer festa, entrar em igreja. Não, irmão, não é isso que a gente está falando. É ir lá num cartório. E acertar a sua situação. Chame um pastor. E é coisa de 10 minutos. Ele falou, pastor, o juiz de paz vai dar uma oportunidade para o pastor e ele vai abençoar o seu casamento. Dali em diante, meu irmão, a ligação entre o céu e vocês está perfeita. Então, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Esses dias a gente estava recebendo uma palestra, sendo ministrado por um pastor, que um casal falou que não tinha dinheiro. Ele juntou com 4 irmãos da igreja, cada um deu 100 e poucos reais, vão lá, agora vocês vão casar. Deram o dinheiro, vai no seu pastor, só não estou casado porque está faltando um dinheiro. Pede um auxílio à igreja. Eu tenho certeza que a igreja vai celebrar, a igreja vai vibrar em poder ajudar vocês a obter essa bênção. Então, o primeiro passo é casar. Queria deixar bem claro que nós somos cristãos, né? Este programa Interação Gospel, a TV IBMS, ela tem bases cristãs, né, pautados na palavra de Deus. Então, pode estar alguém nos assistindo, eu não concordo. Não é a questão de você concordar ou não concordar. Todo esse programa ele é pautado em cima de princípios bíblicos. Então, a nossa conduta, a nossa regra de fé é em cima da palavra de Deus. E a única família que Deus reconhece é aquela que passa pela porta do casamento. E essa questão de morar junto, uma coisa que o ser humano tem a capacidade de se acostumar. O ser humano se acostuma até com o pecado. Você pode frequentar a igreja, porque eu acredito que uma pessoa que mora junto, se a igreja ela está pautada nos princípios bíblicos, você não pode estar em comunhão com essa igreja, né? Você não pode assumir posição de frente nessa igreja, mas você pode frequentar os cultos, porque a igreja é um órgão público. Agora, você pode ir em todos os cultos, você pode até ajudar em algumas atividades da igreja, né, que não seja de frente, mas cooperar com alguma obra, ou limpando a igreja, ou ajudando em alguma área.
Mas se você não estiver acertado com Deus, você está com a sua salvação comprometida. Então, se você está nessa situação, não é hora mais de protelar. É hora de procurar o seu pastor e ver as formas de legalizar a sua situação. Então, tome uma atitude e não se acostume com uma vida de pecado. Então, e essa questão, irmãos, só para deixar claro aqui, como eu falei, Deus reconhece a instituição do casamento hétero, né? Talvez eu falo e o programa chegue a um casal homossexual está nos vendo aí. Romanos capítulo 1, você vai ver que Deus, irmãos, ali, ele fala claramente que é contrário às uniões homossexuais. Né? E a igreja, isso não é um julgamento, isso não é um preconceito, pastor, não, é um conceito formado, baseado na Bíblia Sagrada. Léo, você não pode julgar, não vamos julgar não, de forma alguma. Recebemos pessoas lá, todas as pessoas na igreja, não discriminamos ninguém. A igreja aceita todos, como diz Silas Malafaia, mas não aceita tudo. Né? Nós temos regras básicas que está na Bíblia Sagrada. Talvez o que vocês sentem não é a igreja que está contrária, é o próprio Deus. E a Bíblia diz que naquele grande dia cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu sei que talvez se você vive esse tipo de relacionamento, é tempo de se arrepender. Mas é amor? Não. Deus não aprova esse tipo de relacionamento. Então, esse casamento, Deus não aceita. Nós vemos até a Bruna Carla, esses dias, atacada por manter um posicionamento da Bíblia. E entende que o posicionamento da Bíblia é a palavra do próprio Deus. Então, nós somente, irmãos, divulgamos esta palavra. E o risco de condenação para práticas tais que é contrária a esta palavra. E, irmãos, fique bem claro aqui, não é um preconceito, é um conceito formado diante da palavra de Deus. Amém. Vamos lá. A segunda coisa que você tem que aprender é que Jesus foi convidado para esta festa. Irmãos, com muita tristeza às vezes que eu vejo, às vezes nós celebramos casamentos, né? E eu vi em situações, eu fui entrando para celebrar um casamento de jovens que estavam frequentando a igreja, aí fui olhando o cenário ao redor de onde seria realizado o casamento, um open bar, né? Aí eu fui olhando as bebidas, rum, gin, cachaça, vodka. Pastor, você reconheceu? Claro! Estava nesse mundo até 25 anos de idade, eu conheço desde a número 1 até 51. Aí eu fiquei pensando, peraí, mas não estou entendendo nada. O casal, irmão, só queria a celebração ali, a bênção de Deus no altar. Quando acabou aquela celebração, é como se falasse, Jesus, acabou a tua parte, pode ir embora. Mas a Bíblia diz que eles convidaram Jesus e Jesus permaneceu na festa, irmãos. Né? Então, convide Jesus para estar no seu casamento e não mande ele embora. É tão interessante essa coisa de Jesus estar no casamento, que nós fomos aconselhar um casal de amigos a fazer o curso Casados para Sempre, né? E fiquei muito feliz de eles aceitarem fazer. E eles disseram assim, nós percebemos que Jesus não estava no nosso casamento. E nós temos a maneira ruim, uma cultura ruim de só buscar a Deus quando a crise chega. O ideal é nós termos Jesus permanente no casamento, porque aonde Jesus está, quando precisar de milagre, Ele vai estar ali para fazer o milagre. Cultive a presença de Deus dentro da sua casa. Isso, e a questão... Pastor, eu estou assistindo vocês, mas eu não participo de igreja, eu não sou de igreja, então, meu irmão, é hora de você abrir a porta. Porque às vezes um casamento seu está em crise, vocês não vivem um casamento de sucesso, porque Jesus não entrou ainda. Porque acredite, o autor do casamento
é o Senhor. Lá no jardim do Éden, ele falou: olha, Adão, está aqui Eva, né? Vocês vão se unir agora, serão os dois uma só carne. Ali estava a instituição mais antiga do planeta, que se chama casamento. Pastor, como é que eu faço para convidar Jesus? É só abrir a porta do seu coração, onde você está aí agora. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus estava do lado de fora de uma igreja, né? Batendo: eis que estou à porta e bato. Olha, e às vezes, para quem a gente está falando, é até próprio irmãos, mas que de alguma forma, dentro da sua casa, Jesus não está reinando aí no seu casamento. É hora de você falar: Jesus, é hora de entrar. Ou quem sabe você ainda nunca se entregou para esse Deus. Abra a porta do seu coração. Como igreja, eu quero ser igreja, e Jesus vai entrar, e eu tenho certeza que as trevas que estão aí dentro atuando para o insucesso do seu casamento vão ser dissipadas no momento em que o Senhor Jesus entrar neste casamento. Convida ele, pela fé, dê a mão à pessoa que está aí do teu lado, a tua esposa, o teu esposo, e fala: Jesus, entra aqui, porque isso que está acontecendo no seu casamento não é normal, não é natural, e você vai ver que quando vocês convidarem ele para entrar nesta festa, que é o casamento de vocês, tudo vai mudar para melhor. E é tão interessante porque nós conhecemos casais que servem a Deus ausentes de Deus. E nós temos hoje muitos jovens, filhos desviados da presença de Deus, pelo simples fato de nunca terem visto Jesus no casamento dos seus pais. Então, você precisa entender que o maior beneficiado em ter Jesus no seu casamento não é só vocês quanto casal, mas os seus filhos. O maior testemunho do Evangelho é quando os seus filhos verem Jesus no casamento de vocês. Entenda uma coisa, acho que na última vez que eu estive aqui, eu falei isso, me veio no meu coração agora. Como que eles vão ver o Senhor no seu casamento? E tem que ver sim. Deus fez Adão primeiro, 100% a imagem dele. 100% a imagem de Deus era Adão. Então Deus tira uma porcentagem de Adão lá naquele sono, tira a costela e faz Eva. Primeiro ele divide, depois quando Eva está na frente dele, Deus faz o quê? Agora vocês se unem e façam uma só carne. Por quê? Porque aí depois volta-se de novo a ter 100% a imagem e semelhança de Deus. Portanto, se você é casado, as pessoas têm que ver 100% a imagem de Deus na vida de vocês. As pessoas têm que olharem para vocês e dizerem: aí vai Deus aí. O que esse casal faz, Deus está agindo. Deus aparece na vida deles. Aí está 100% a imagem e semelhança de Deus. Então, reflitam 100% a imagem desse Deus na vida de vocês. Amém. Vamos para o terceiro passo. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus foi convidado. Você pode, se você estiver acompanhando o texto aí, né, em João, você vai perceber que Jesus foi convidado e os discípulos também. Isso quer dizer o quê? Irmãos, Judas estava lá, João, Pedro estava lá, Tomé estava lá. Agora você para e pensa, se você for meditar na palavra, Judas é símbolo de quê, irmãos? Judas é símbolo de traição. Judas é símbolo de quê também? De ladrão, coisa que rouba. Aí você pensa, peraí, mas eles convidaram Judas. E às vezes tem casamentos aí em crise, pessoas falando: olha, não tem mais jeito, porque você convidou a traição para entrar dentro do nosso casamento. Mas foi quem convidou? Foi você que convidou. Então, aí você está pensando, realmente eu dei lugar, e a traição entrou através da minha vida, né? Talvez o teu convidado que está aí é João e Pedro. Você sabe que apesar de João ter sido no Apocalipse, lá em diante, nas cartas dele, o apóstolo do amor, quando Jesus chamou ele, o apelido dele, dos irmãos, era Filhos do Trovão. Sim. Porque fala da brutalidade deles, era uma coisa de violência, a ponto de um dia Jesus tentar entrar numa aldeia para pregar, os samaritanos não permitiram. Ele e o irmão falam assim: peraí, Senhor, nós vamos fazer uma oração aqui para chover fogo do céu e consumir eles. Olha, vingativo, bruto. Quem sabe esse convidado você convidou para entrar na sua casa. A violência, a brutalidade, a vingança. Não, isso foi você que convidou. Isso não é para entrar no seu casamento, não.
Então, nós estamos aqui para dizer que tem certos convidados, irmãos, que não é para entrar. Você vê que convidou Tomé. Talvez eu estou falando para um casal aí que um está na igreja e o outro já não está mais. Deixou a incredulidade entrar. Aí você não está... Por que esfriou o relacionamento? Por que as coisas não andam certo? Por que está esse desejo de divórcio? Sabe por quê? Porque a incredulidade entrou. Né? Então, tem convidados, vocês têm que entender. O dono da festa são vocês. Tem convidados que vocês têm que botar para fora. Que história é essa de botar uma terceira pessoa no casamento? Que história é essa? Então, que história é essa de ter violência dentro do lar? E não estou falando só de violência, esse homem é meio bruto aqui em casa. Estou falando às vezes de você, minha irmã, que com palavras você tem agredido esse homem aí, que tem a violência verbal. Eu conheci um homem que ele disse assim: olha, pastor, minha mulher me ataca com belas palavras, eu preferi um soco na cara do que o que ela me diz. Vamos parar, né, minha filha? Vamos parar de agredir esse homem com palavras. Aleluia. Manifestou aqui. Então é isso, mas a gente fala, mas isso é a palavra de Deus. Ei, você, varão, é hora de voltar para Jesus, é deixar essa incredulidade de lado, porque seus filhos precisam enxergar Jesus na vida de vocês. Que negócio é esse de se afastar da igreja? Quer saber mais daquela igreja não? Estão fazendo isso. Meu irmão, vai para a igreja por causa de Jesus. Não fica olhando para A, para B, não. Então, essa situação, Léo, que você fala sobre violência, porque todos esses convidados, eles consomem o vinho. é isso aí. Todos eles beberam vinho. Então, são convidados desagradáveis que nós trazemos para dentro do casamento, que vão sugando o vinho aos poucos. E é o símbolo da alegria. O vinho é o símbolo da alegria. E essa questão de violência, amados, a gente pensa só em agressões físicas, né? Quando a gente pensa em agressões verbais, a gente pensa em palavrões, né, Léo? Pessoas atacando verbalmente um ao outro. Mas agora eu falo uma palavra para as mulheres. Nós agredimos aos homens também quando nós tiramos a hombridade deles, a masculinidade deles, a expressão de amor. Nós agredimos os nossos maridos quando não pagamos a devida benevolência. Para quem não conhece a Bíblia, a devida benevolência é a prática sexual mesmo. Quando você se abstém do seu esposo, de uma certa forma, você está agredindo o seu esposo e o seu casamento. Você está sabotando o seu casamento. Então, você mesmo está abrindo portas para que convidados desagradáveis venham estar consumindo o vinho do seu casamento. Esses dias, né, Léo, você estava lendo um livro muito bom, chamado Entre Lençóis, né, Léo? Muito bom. Que o autor estava até falando que muitas vezes o homem vem, né, se insinua para sua esposa, às vezes a esposa está lavando louça, ele abraça a esposa por trás, acaricia a esposa, dando sinais, né, de um interesse, de uma intimidade, e a esposa violentamente... Você só pensa nisso. Você só pensa nisso, para de pensar nisso. Você está agredindo a expressão de amor do seu marido. Um dia uma mulher veio desabafar comigo e falou assim: Priscila, só Deus com esse homem. Eu falei: minha irmã, você acredita que a minha mãe morreu? O defunto nem esfriou no caixão e ele já estava me procurando, querendo sexo. Ela estava assim. E eu falei: irmã, mas você já parou para pensar que o teu marido só estava te oferecendo amor? Porque uma coisa muito errada na nossa cultura, amados, que foi ensinado para nós, que sexo não é demonstração de amor e prazer. Para nós mulheres, foi passado culturalmente uma questão de obrigação.
como o homem estivesse nos usando, como se nós fôssemos um objeto e estivéssemos sendo usada. E eu disse para essa mulher, você está culturalmente aprisionada. Na verdade, o que seu marido te ofereceu nesse momento de dor foi o amor dele. Então, nós podemos, Léo, violentar os nossos maridos, nos abstendo da intimidade. É isso mesmo. Então, é hora de colocar esses ladrões de alegria para fora, né? Eu estou olhando aqui, você está apanhando aí, né, mulherada? eu aposto que tem marido lá desse programa, estou gostando dele. Mas vai chegar a tua hora, tá, varão? Você fica aí no sofá. Sim, os homens, né? Só para a gente bater um pouquinho nos homens, você também pode violentar a sua esposa, né, com a falta de romance, com a falta de carinho, com a falta de fino trato, né, com às vezes palavras muito duras, muito ásperas, sendo o famoso ignorante. Né? Então, eu falo que um casamento de sucesso, você deve tratar o seu cônjuge da mesma forma que você gostaria de ser tratado. É isso aí. Dentre esses ladrões da alegria, eu até separei uma coisa aqui, dívidas, Priscila. Dívidas. Segunda maior causa de divórcio no Brasil são finanças. Então, cuidado, deixar... e são convidados que nós colocamos para dentro. E abala mesmo. Vai, irmã... Está em plena crise aí, você está vivendo como se tivesse... Segura um pouco aí. Eu gosto de uma fala do Silas Malafaia, que ele diz, uma irmã procurou para ele, falou, pastor, o diabo está furioso, o meu cartão virou uma bola de neve. Ele falou, me dá aqui esse demônio aqui que eu vou quebrar ele agora. Esse dá para quebrar na mão, né? Então tem convidados, quem vai lá e passa o cartão e compra, quem vai lá e se endivida na hora errada, quem dá um passo maior que a perna, esses convidados nós que colocamos para dentro. Então é hora de colocar para fora, é hora de ter equilíbrio nas finanças, porque isso rouba a alegria. Você quer ver um homem triste? Ele endividado. Você quer ver um homem triste? Desempregou. São, irmãos, aí entra na dívida, aí vai afetar o casamento. Então, bota esse convidado para fora aí, tá, irmãos? Quarta coisa, que vem, Priscila, o tempo voa, hein? Voa. A gente pode fazer em duas, né? Parte 1 e parte 2. Tem pessoa que fala, vai tudo, né, agora, né? Mas vamos lá. Tendo acabado o vinho, né? Irmãos, problema detectado, né? Eles não ficaram procurando, detectaram o problema, vieram, falaram, o problema é detectado, acabou o vinho. Tem hora que nós temos que detectar o problema, né? Por exemplo, Nicodemos chegou diante de Jesus, falou, aquela conversinha molinha, Jesus foi direto. O problema é você tem que nascer de novo, né? Então, o problema às vezes tem que ser detectado. E acredite, tem pessoas que procuram um defeito só na outra. Dá uma procurada se não é você também. Eu estava lendo um livro muito interessante, me fugiu o nome dele. Porém, no livro, o pastor recebeu uma irmã que ia fazer gabinete com ele, se aconselhar. E naquele gabinete ele foi ouvi-la. Meia hora e a mulher falando do marido, mas descascou o homem. 1 hora falando de babá. Ele é isso, ele é aquilo outro. O pastor falou que se fosse pintar o que ela estava dizendo, saiu o diabo no papel. 1h30 de babá falando do homem. E por fim o pastor falou o seguinte, tudo bem, terminou. Mas se ele é tudo isso, por que você casou com ele? E ela disse, pastor, mas quando eu casei com ele, ele não era assim. Ele disse o seguinte, o pastor, quer dizer que ele só se tornou essa pessoa depois que casou com você? E ela engasgou. Então, irmãos, tem hora que o problema pode estar em nós. Tem hora que problema detectado. Eu quero ver dificilmente alguém falar, não, eu acho que é eu. A gente achou muito interessante, porque há pouco tempo nós fomos procurados por um marido, né? E eu falo que quando o homem procura ajuda, é porque a coisa já está bem ruim mesmo. O vinho já está,
nas migalhas. 99% quem procura é a mulher ajuda. Porque na maioria das vezes quem procura ajuda somos nós, as mulheres. E nós achamos muito interessante porque esse homem foi muito assertivo. E ele foi na nossa casa procurando ajuda e não ficou rodeando, né, Léo? Foi objetivo para dizer qual era o problema. Então, muitas vezes nós queremos maquiar nas redes sociais e o problema está lá. Nós queremos colocar embaixo, né, jogar para debaixo do tapete e o problema está lá. É necessário ser muito honesto consigo mesmo e não ficar inventando justificativas, mas detectar qual é o real problema. E Maria foi uma dessas sinalizadoras que percebeu que o vinho estava acabando. Nós precisamos ficar atento aos sinalizadores, às circunstâncias. Talvez o próprio cônjuge pode sinalizar, um filho pode sinalizar uma mudança que está acontecendo, um amigo chegado, um líder. E eu fico muito preocupada porque quando nós líderes vamos sinalizar o que nós estamos vendo, muitos não aceitam essa sinalização e preferem fingir que não está acontecendo. Mas fique atento aos sinalizadores de Deus, porque Deus nada morre de um dia para o outro. E vai dar sinal de falência em algum momento. Então desperta antes que o vinho acabe por completo. Sim, então Maria, ela diz, não tem mais vinho. Isso é comunicação clara. Isso, a gente tem uma palestra só sobre isso, irmãos, que nós temos que ser claro na questão dos problemas. Sem fazer rodeio. E tem gente que é pior. Tem gente que não vai para o diálogo, se cala, se fecha. A pessoa está vendo a pessoa triste, emburrada, e não fala nada, fala o que aconteceu, e a pessoa não sabe o que está acontecendo, porque ela se fecha. Ela vai para o silêncio, e, na verdade, nessa hora tem que ser claro. Nessa hora, se o problema for, eu estou sentindo falta de sexo, seja claro. Seja claro, você me tratou com... Você consegue, Léo, expor uma comunicação clara sem ser agressivo. Sim. É uma tática que Léo usava muito no início do nosso casamento, era usar a própria palavra, né? Quando eu tinha uma atitude não muito legal, ele dizia assim, vamos ver o que a palavra diz a esse respeito. E aí não é o que ele acha, não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia, o que Deus tem a dizer a aquele respeito. Então você consegue ser honesto, ser franco, ser claro. Tem gente que dá muito rodeio. O casal precisa de uma comunicação extremamente clara e assertiva. Outra coisa que a gente pode ver é que ela fala, o vinho acabou, erro de planejamento. Erro de planejamento, irmãos, em projetos, leva prédios imensos aí para o chão, para a ruína, quanto mais um casamento. Então, o planejamento em si, se você viu que a sua casa está prestes a ruir, é hora de ir para o construtor do casamento. Aquele que fez, aquele que fala onde deve ser a base, né? Porque Jesus disse o quê? Que a base tem que ser Ele. E a casa deve ser construída sobre a rocha, que é Ele. Né? Então, esta casa vai ter paredes, essa casa vai ter cobertura espiritual. Então, se o projeto, o planejamento... Nossa, eu planejei tanta coisa para o meu casamento, não está dando nada certo. É hora de ir para o manual do construtor do casamento. É hora de ir para o manual, para essa casa não ruir. Ao erro do planejamento, talvez porque o plano foi seu, o projeto foi seu, mas o projeto original está aqui. Se você seguir esse aqui, não vai dar errado. E, Léo, acho interessante quando você fala erro de planejamento, é sobre não havia depósito suficiente de vinho.
para alcançar toda aquela festa, toda a jornada daquela festa. Apóstolo Paulo, ele vai falar sobre depósitos que ele tinha em Deus. E o casal, ele precisa aprender a fazer depósitos no tempo de fartura, naquela estação de primavera e de verão. Por quê? Se você criar bons depósitos, quando você precisar sacar em tempos de inverno, porque eles vêm, tempos de outono, onde as folhas caem. Priscila, como assim? Por exemplo, se você fizer um depósito com seu marido, quando chegar aquela fase de crise financeira, que às vezes a coisa pode apertar um pouco, quando chegar aquela fase de criança pequena, onde os hormônios estão em confusão, às vezes um filho doente, entende? Há depósito de vinho. O casal fez depósitos que eles vão poder acessar. Agora, casal que não tem depósito, depósito de lazer, depósito de momento a dois. Porque é algo tão interessante que, se você pegar a minha agenda e de Léo, de agora até o final do ano, tem várias palestras que nós teremos que dar para casais. São vários compromissos que nós temos em jantares de casais, retiros de casais, encontros de casais, mas nós separamos uma data na nossa agenda para estarmos só nós dois e sermos ministrados. Sim. Né, Léo? Assim como nós teremos também um momento de memória entre nós dois e nossos filhos. Então, o casal precisa ter depósito de vinho. Sim. Para que aguente toda a jornada do casamento, para quando chegar o período de escassez ou períodos mais apertados, eu tenho um depósito de vinho reserva. Sim. Olha só, irmãos, a última coisa para cessar esse tópico aqui, tendo acabado o vinho, uma coisa que nós temos que aprender. Tem casais que nos procuram e falam: vou divorciar, acabou o amor. O amor, irmãos, 1 Coríntios 13 diz que o amor jamais acaba. Cessa a profecia, cessa a língua, o amor não, o amor vai prevalecer. Porque o amor é uma escolha. O amor é uma escolha. O que pode ter acabado é a paixão, né? Eu, Priscila, nós conservamos a chama da paixão até hoje, né, Priscila? Que é um negócio de louco, uma coisa... Essa tem que deixar a brasa ali e volte mesmo a soprar, irmão, para estar essa chama de paixão. Mas, comprovadamente, por pesquisa, a paixão dura entre 2 e 3 anos. Né? Mas como? É aquela coisa cega, aquela coisa do casal que quer se ver a qualquer momento. É isso que leva o casal a casar. Ele detesta mais aquelas despedidas quando é namorado, né? Último beijo, último beijo, último... Ela, não, nós temos que nos casar. Então, leva o casal a casar. Só que essa chama desse jeito, se não for alimentada, ela acaba. Acabou a paixão. Aí é nessa hora que as pessoas nos procuram. Acabou o amor, vou separar. Acabou nada. Amor é uma escolha. Aqui eu marquei um X nessa mulher e vou amar ela até o fim, até que a morte me separe. Como diz Cláudio Duarte, que seja não a morte tem dela. outra opção. Não tem outra opção. E isso, o amor é uma opção. Até Deus dá essa opção. Se você quiser amar a Baal, amar a Buda, Maomé, né, Alá, você pode, sim. E Deus dá a opção de amar a Ele. Por isso que o primeiro mandamento é esse: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ele te dá. Então o amor é uma escolha. Então você que escolheu estar do lado dessa pessoa aí, né, você pode falar para ela assim: ó, você tem que me amar, né, igual o Baby do dinossauro, você tem que me amar. E é verdade, irmão. Então o amor não acabou, é a paixão. O amor é um sentimento mais nobre. Agora que vocês têm aquela relação mais de amizade, o amor se parece mais com uma amizade do que aquela chama de paixão calorosa, de coisa de sexo, naquela coisa toda. Não, o amor é aquela coisa que faz você sentir, querer o bem da pessoa a qualquer custo. É você ter aquela coisa de amizade, querer ela do seu lado. Sempre Priscila pregou em Goiânia e Brasília, essa semana, nesse final de semana, eu mandei um recado para ela: você faz falta aqui. Que bonitinho, né? Ela fala, né? Então isso
É escolher, é querer o bem da pessoa, preocupar se ela está comendo bem, dormindo bem. Ela falou, Léo, tem um mosquito aqui me atrapalhando. Só Deus. Mas é isso, irmão. Amor é uma escolha. Sim. Você escolheu, ame essa pessoa que está do teu lado. Né? Não é? Vamos lá. Priscila, acho que a gente tem cerca de 15 minutos. Então Nós vamos ir até onde... até algum ponto. Vamos lá. A quinta... Com o quinto conselho aqui, para a questão das bodas ser um sucesso: fazei tudo o que ele vos disser. Isso é muito interessante, Léo, porque eu converso com algumas pessoas orientando fazer curso de mulher única, fazer curso de homem ao máximo, fazer curso casados para sempre, mulher que prospera, paz para toda a vida, veredas antigas, né? E a pessoa fala, mas tem gente que faz tanto curso aí e não muda nunca. Continua doente, não melhora. Porque, amados, é igual vida cristã. Se eu apenas ler esse livro e não praticar, eu vou estar enganando-me a mim mesma. Não haverá mudança. O grande X do Evangelho é você escolher viver a palavra e praticar a palavra. Então, fazei tudo o que ele vos disser. Priscila, tem algum segredo no casamento de vocês? Viver a palavra. Há algum segredo? Viver a palavra. Não tem varinha mágica. Tem a decisão de viver a palavra todos os dias. E viver a palavra, irmãos, olha o que a palavra diz. Eu ia estudando, eu entrava em parafuso, tem hora. Por exemplo, para o homem. 1 Pedro 3, de 1 a 7, você vai encontrar tratar a mulher como o vaso mais frágil, com honra, com entendimento. Aí eu até falei com Deus, você está querendo que eu entenda a mulher, Senhor? Que é um negócio meio difícil, né? Mas é o que a Bíblia diz. Tratar com honra, com entendimento, né, como um vaso mais frágil, né? Às vezes é difícil, né, entender na TPM, é difícil, que o negócio fica esquisito, né? A mulher se altera toda, é um negócio, né, difícil, mas é isso que a Bíblia diz. Eu tenho que procurar entender. Inclusive, uma palestra que a gente dá, eu tenho um tópico que fala sobre estudar o seu cônjuge, que eu busquei nesse versículo aqui. Como entender? Eu estudei essa mulher aqui, irmãos. Tem hora que ela chega em casa e fala, eu sei o que você está pensando. E ela fala, é verdade, você me conhece mesmo. Por quê? Eu estudei para procurar entendê-la. Hoje eu aviso meus filhos, se liga que ela vai entrar na TPM. Deixa eu falar que eu já sei de tudo. Aí minha mãe, eu estava em Brasília ministrando e a minha mãe foi ao culto onde ele pregou. Aí Léo falou no púlpito assim, mamãe, você não sabe o que Léo falou lá no púlpito de você. Eu falei, o que, mãe, que ele falou? Irmãos, Priscila está na TPM, mas graças a Deus que ela está lá em Brasília. Salvo pelo gongo. Mas enfim, eu estudei tanto essa mulher, procurei entender que quantos dias eu avisava para minha filha. Minha filha, ó, sua agora tá você se liga, que é o dia que sua mãe tá, que ela não tá sozinha, não. Aí, o que é, papai? É TPM. O que é TPM? É alteração dos hormônios, minha filha. Ela tinha uns 3, 4 aninhos. Mas o que é hormônio? Não vou saber te explicar, mas lembra que rima com demônio. Era um negócio de louco. Mas o que eu fazia? Eu protegia minha casa. Minha filha segurava as ondas dela, deixava ela na dela, comprava um chocolate, deixava ela assistir um filme. De drama para ela chorar. Deixa. Por quê? Eu estudei essa mulher. Sabe o que está faltando para você? Estudar um pouco melhor esse homem. Estudar um pouco melhor essa mulher. Né? Com entendimento. Agora você quer ver um negócio que corta para o lado das mulheres? Tudo que ele vos disser. Você sabe o que a Bíblia diz, minha irmã? Que vocês pulam dessa altura? Submissão. É Meu verdade, Deus do nosso céu. Deus. Até mas eu você quer dar entender certo? isso, Não irmãos. vai por movimento feminista, não. Não se coloca como um machão da sua casa, não, que vai dar errado. O autor do casamento não fez assim. E submissão não quer dizer que é capaz, não. Você quer pior que o nosso? Nosso mandamento é amar a mulher. De vocês é mais fácil. A submissão é um complemento. Ele te ama, você é submissa. Um dia uma mulher me perguntou,
falou assim: Priscila, o homem tem que amar primeiro ou nós temos que nos submeter primeiro? E a minha resposta para ela foi: não há primeiro e nem segundo. Você escolhe fazer a sua parte. E casamento é como uma engrenagem. O problema é que a gente sempre espera pelo outro. Eu falei: você faz, e a engrenagem ela vai girando e vai acontecendo harmoniosamente. Ele te ama, você se submete, ele te ama. E é algo tão interessante, amados, que eu já falei isso aqui em outros programas. À medida que eu escolhi me submeter, foi muito mais fácil para Léo me amar. E quando Léo decidiu me amar, ficou muito mais fácil me submeter. Quem fez primeiro? Ele me amou primeiro ou eu me submeti primeiro? Uhum. A gente não sabe definir. Cada um olhou para dentro de si mesmo. Entenda só o princípio, lá no início, quando Deus fala para Adão e Eva, Gênesis 1:28, vocês vão se multiplicar e frutificar. Multiplicar está ligado à reprodução humana, filhos e tal. E quando eu fui estudar frutificar, é dar fruto. Né? Isso é só uma questão de semeadura. Você semeia coisas boas no seu cônjuge, você vai frutificar, ele vai colher frutos bons. E é um vice-versa. Por isso Deus disse frutificar. Léo, nós não estamos conseguindo. Sabe que é por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, quando nós não conseguimos. Por isso que tem um fruto lá do amor, da bondade. E essa árvorezinha aí, que está dando espinho, é hora de deixar o Espírito Santo gerar o fruto em você, e seu casamento será uma bênção. E sobre essa questão de entender o cônjuge, é algo tão engraçado que aconteceu, que quando eu estava para viajar, eu li num livro um trecho que o autor dizia assim, que os homens são mais sensíveis do que nós mulheres, que vocês são mais sensíveis do que parece, que vocês são mais fáceis de ser magoados do que a gente. E que os homens querem muito agradar as suas parceiras. E eu lembro que eu tinha lido esse trecho, e aí eu estava para viajar, coloquei meu look para viajar. Eu falei: Léo, o que você achou? Estou bonita com esse look? Ele tá. Aí ele: mas você queria uma bota, né? Aí eu falei: Léo, não se cobra nisso não, porque se eu tivesse a bota, eu ia inventar uma outra coisa. Eu falei: não se cobre isso, porque se eu tivesse com a bota, eu ia inventar uma outra necessidade. Mas a questão de compreender o cônjuge, literalmente nós não somos fáceis de sermos compreendidas, né? Mas a Bíblia nos revela, né, a vontade de Deus em cada um de nós. Sim, vamos lá. Não vai dar para falar tudo, tá, irmão? Vai vir na segunda parte. Na história, Jesus tinha os serventes que vão até as talhas encher de água. Então, uma coisa que nós aprendemos, para ter sucesso, para que o vinho do casamento não acabe, tem que ter pessoas servindo, né? Tem um livro muito interessante, né? Não só servindo a Deus, né? Que é uma coisa básica. Mas tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E uma das linguagens de amor é atos de serviço. Que é a linguagem dele. Tem pessoas que não sabem dizer eu te amo. Não, assim, tem dificuldade. Mas ela demonstra fazendo alguma coisa. Você vai ver, talvez essa mulher aí é queixo duro que está aí. Para sair um eu te amo dela é difícil. Mas o que essa mulher faz por esta casa, o que essa mulher faz para te agradar, uma roupa passadinha do jeito que você gosta, com um cheiro gostoso que você gosta, usa um perfume que você gosta, a comidinha, às vezes está lá, ela não quer nem que você levante, ela traz o pratinho na sua mão. Essa mulher está te servindo, ela está dizendo eu te amo. Né? Então são pessoas que fazem o milagre do casamento acontecer. E num casamento tem que ter pessoas que servem. Né? Você quer que o milagre aconteça na sua vida, né? No seu casamento, sirva a Deus de coração e você vai ter milagre no seu casamento. Sirva ao seu cônjuge, você vai ter milagres em seu casamento. Ou seja, um casamento de sucesso, as bodas de sucesso, tem que ter serventes. Vamos partir para o 7º? As talhas, irmãos, ele falou, olha, falaram 6 talhas de pedra, né?
E tem que ter talhas. A talha, na verdade, ele simboliza o coração humano. Essas talhas, o texto é claro que era usado para purificação. Como? Elas eram preenchidas de água, as pessoas que iam de alguma forma cultuar a Deus, ou levar uma adoração, lavava a ovelha, ou se lavava daquela poeira do deserto, e ia banhado para o local de adoração, né? Isso era talha, elas eram feitas de pedra. Agora pare e pense, alguém que lava-se o rosto, uma poeira, normalmente vai ser uma sujeira para aquela água. Eu que trabalho com piscina, eu sei que quando tem uma sujeira, a gente deixa a água descansar, a poeira vai para o fundo, né? Como isso simboliza o coração humano? Tem hora que o casal não faz aquela... É hora de lavar a roupa, né, suja. As DRs. As DR, é hora de lavar. E acredite, tem sujeira que fica lá escondida no fundo, e essa é necessário o perdão do nosso coração. E chama as mágoas, né? Eu li um livro do Hernandes Dias Lopes, ele diz que a ira é a mágoa congelada. Olha, Uau. Isso é necessário ser tirado, ser limpo, é tirar o pus da ferida. Às vezes dá uma casca em cima da ferida, mas tem pus debaixo. Então, é coisa que ainda dói. Então, você é uma talha, e às vezes o seu casamento está aí, não está indo muito bem, porque essa sujeira tem que ser extraída. Essa sujeira tem que ser limpa desse coração, essa raiz de amargura que entrou aí. Talvez a coisa aconteceu há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você diz que perdoa, mas está aí ainda. Então, tem gente que é igual museu, né? Guarda Gosta mesmo, de ficar guarda. lembrando coisa lá de 1900 e bolinha. Vamos andar para frente, avança, né? Uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Não tem como avançar continuando preso a coisas do passado. Teve um casal que nós começamos a acompanhar e foi impossível eles continuarem, porque não esqueciam as coisas do passado, não se desatrelava aos erros do passado. É impossível avançar preso a erros do passado. Se você escolheu perdoar, queridos, então deixa para trás as coisas que para trás ficam e avance para as que estão diante de vocês, porque senão vocês não vão alcançar o alvo. Outro detalhe, as talhas estavam vazias, né? E você pode ver que quando Jesus pegou o barco de Pedro vazio, entregou cheio. Né? Você vê algumas coisas, Eliseu para a mulher falou, vai, pegue vasilhas vazias emprestadas, vasilhas vazias, porque o azeite ia preencher. Tem coisa que Deus para trabalhar tem que estar vazio, você tem que tirar essa mágoa, você tem que ceder esse perdão. Por quê? Porque Ele mandou encher de água. Água é símbolo da palavra também, né? A água, e ele não falou, olha, pega a talha e enche até a metade, né? Então, as talhas eram trabalhadas, escavadas, né? Então, meu filho, esse coração duro, de pé, deixa Deus trabalhar nesse coração. Deixa Deus talhar, deixa Deus escavar. Quanto mais você se deixar ser escavado, mais milagre vai caber dentro da sua talha, mais água vai caber, mais vinho você vai ter. Em nome de Jesus, que Deus tire nesta noite todo o coração de pedra e venha te dar um coração de carne. Nós estávamos acompanhando um casal, por exemplo, que o marido saiu de casa e ficou 1 ano fora de casa. E aí ele resolveu voltar para casa. E enquanto ele esteve 1 ano fora de casa, essa mulher se relacionou com outro homem, se relacionou sexualmente. E aí ele volta para casa inquirindo dela. Me fala se você esteve com outro homem. Erro não se justifica. É verdade que ela ainda estava ligada pelo casamento. Mas quando ela confessou a verdade, que a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Esse homem não quis ficar com ela. Só que ele está cheio de justiça própria. E a palavra de Deus nos diz que as nossas justiças são como
trapo de imundícia diante de Deus. Então, eu não estou dizendo que o erro dela é justificado, mas quando ele decide sair de casa e ficar 1 ano fora de casa, ele abre essa porta dentro do lar dele. E agora também não vai adiantar se colocar num pedestal querendo crucificar a esposa. Ela teve o erro dela? Teve. Confessou, deixou e quer restauração. E ele também tinha que confessar o erro dele de ter abandonado o casamento dele. Porque eu falo que tem cônjuge que expõe o outro ao pecado. É claro que o outro sempre vai ter a escolha de não cair em pecado. Mas tem cônjuge que expõe o outro à queda. Estou de olho num tempo aqui. Para encerrar, nós estamos quase encerrando. Enchei de água. O que tem que fazer, pastor? Enche o seu casamento com a palavra de Deus. Como é que eu faço? Olha, igreja, hoje em dia o YouTube, se você quiser qualquer tema, de qualquer problema que você está passando, você pode encher o teu casamento de água vendo uma mensagem no YouTube. De Deus. Um grande homem de Deus. Você pode ir num jantar de casais, lá vai ter uma palestra. Você pode ser ministrado um encontro inteiro num final de semana, num hotel, numa igreja que promove, você pode pagar em 10 vezes. Mas encha o teu casamento da palavra de Deus. Porque uma vez que você enche, por isso que Jesus falou, não é pela metade, é encher. Você não deixa espaço para outras coisas. Eu li uma ilustração interessante que num seminário o pastor pediu para os alunos fazerem uma dissertação valendo a nota. E a dissertação era o seguinte: fale sobre Deus e o diabo. Né? Vocês têm 1 hora exato. E um rapaz começou a escrever sobre Deus, as suas maravilhas, e foi se empolgando sobre a salvação, o perdão de Deus. Mas quando ele se tocou, 59 minutos já tinha dado. E a pessoa falou: olha, vocês têm mais 1 minuto e tem que me entregar. Então não dava mais tempo. Ele escreveu no rodapé: preenchi todo o meu tempo com Deus, não tive tempo para o diabo. Aleluia! Ou seja, e foi uma das melhores de destaque para a pessoa que avaliou, de destaque foi aquilo. Ou seja, se você preencher todo o seu tempo com Deus, não vai ter espaço para o diabo no seu casamento. Encha a sua talha de água da palavra. Encha-se de Deus. Encha a sua casa de louvor, de palavra, e não vai ter espaço para o diabo. Amém. Vamos à frente? Vamos lá, então. Falta pouco. Então, irmãos, foi transformado em vinho. Olha só, lembra da sujeirinha que poderia ter tido no fundo da talha? Agora imagina os serventes, encheram de água, uma pedra escavada, olhando, olha, mandou encher, mas é água. Daqui a pouco olhava para o outro, ele mandou encher, mas é água ainda, é água. Daqui a pouco ele olha de novo, espera aí, mudou de cor, é cor de vinho. Não dá mais para ver a sujeira, sabe o que significa? Se você se encher de Deus, o perdão de Deus vai vir sobre a sua vida. Ele vai perdoar os seus pecados. E aí começa uma grande história para o seu casamento. A transformação que Deus tem para vocês. A transformação que vai trazer sabor para o teu casamento. Então, irmãos, o vinho transformou em vinho. O que vinho traz? Eu estava vendo no Discovery que o vinho, os benefícios do vinho, e dentre os benefícios, irmãos, ele faz bem ao coração, né? A questão do sangue ali é um elemento químico que na fermentação da uva que traz benefícios ao coração. Isso quando aponta para o casamento é incrível, irmãos. Quando o vinho de Deus entrar, quando a palavra de Deus entrar, vai fazer bem ao coração dos dois, ao coração dos cônjuges. Então, o que é necessário para um casamento de sucesso? É Deus. É o que Deus pode fazer, é o que Deus pode transformar. Então, o vinho traz o quê? O vinho traz sabor. E é sabor em todas as áreas.
Quando você lê Cantares de Salomão, você vê que é um livro quase que erótico ali, né, entre o casal. Vem a Sunamita falando do sabor que tinha aquela relação. Ela falava: beije-me com os beijos da tua boca, porque é melhor os teus beijos do que o vinho. Ela foi falando: olha, ele elogiava o teu pescoço como uma torre de marfim, os teus seios como filhos de ganzela, o teu umbigo como uma taça de vinho. A mulher já estava... E ela fala: o meu amado colocou a mão na fresta da porta. E olha, irmãos, ela estava tão assim já, que no final de Cantares ela diz: olha, as muitas águas não podem apagar esse amor. A mulher estava incendiada. Por quê? Uma vez que entra o vinho de Deus, entra sabor no casamento, e é isso que você tem que dar, sabor ao teu casamento. O que dá sabor, pastor? É ter humor no casamento, é ter vida sexual saudável no casamento, né? Então, dentre outras coisas, se você deixar Deus entrar de fato, esse vinho virá, e o seu casamento será saboroso. Amém, amém. Por fim, a fala do mestre Sala: olha, todos guardam o pior vinho para depois dar o melhor. Não, todos dão primeiro o bom vinho para depois o inferior. Mas você foi diferente de todos. Essa palavra todos é muito legal, irmãos. É o que Deus pode fazer no seu relacionamento. Deus pode tornar diferenciado o teu casamento dentre todos. Está vendo essas tragédias aí? É divórcios em cima de divórcio, é tragédia em cima de tragédia. Mas quando as pessoas olharem para o seu vai ser diferenciado. Aleluia. Porque o vinho de Deus está nele. O seu vai ser diferente. Deus vai dar destaque no seu casamento. E é nisso que encerro. E o vinho tem uma coisa interessante. Segundo os especialistas, quanto mais velho ele fica, melhor ele fica. Assim é o relacionamento regado por Deus, pelo vinho de Deus. O tempo vai passar e você vai olhar para o seu cônjuge e vai falar: está cada vez melhor. É que às vezes nós dizemos: olha, 15 anos se passaram, eu e Priscila, mas eu teria feito a mesma escolha, eu teria casado com você. Por quê? Porque hoje é melhor do que quando iniciou. É isso que Deus quer fazer no seu casamento, no seu relacionamento. E é isso que Deus tem para você aqui hoje. Aqui nós encerramos. Que Deus possa trazer o bom vinho para o teu casamento. Amém, 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 amém. Vou passar para a entrevistadora. Bom, daqui a pouquinho nós já vamos louvar mais uma vez com a Giza Runs e o seu ministério. Léo, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor te usou. Eu gosto muito de trazer o Léo para ministrar a palavra de Deus, porque Léo tem autoridade para falar aos casais. Ele tem autoridade para falar sobre família. E isso que ele falou, Deus tem para nós, né, Léo? O vinho superior, o melhor vinho. Nosso casamento tem que ser melhor, nosso relacionamento tem que ser melhor, porque o que Deus sonhou com o casamento era trazer o ensaio do céu para a terra. Esse é o ideal de Deus. Não sai daí, porque daqui a pouco eu volto, mandando os alôs, e ainda daqui a pouco Léo vai estar orando pela sua vida. Mas agora, aumenta o volume. Deus tem bom vinho para você e para a sua casa. Então celebre a sua boda com Giza Runs. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Nele está posta a nossa confiança. É Ele que cuida da nossa família, cuida do nosso casamento, cuida dos seus filhos, cuida de todas as coisas. Nele nós confiamos. A Bíblia diz que nós somos como os montes de Sião que não se abalam, os que confiam no Senhor. É como o monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. A luz da nossa família, o elo mais forte é o Senhor. Vamos dizer: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, nada
eu temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Diga, eu só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Nós vamos dizer mais uma vez: Tu és a nossa luz. Vamos dizer: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Totalmente eu me rendo. Se ao seu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Nada, nada. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno, tu és exaltado, dono de todo louvor. Eu só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. E toda a igreja diz: Maranata. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Te esperamos, vem, vem. Vem Jesus, Vem. vem Jesus. Te aguardamos, mestre Maranata, amado. hora vem, Senhor E Jesus. vem, Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. te aguardamos, amado, vem. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia! Agora chegou aquela hora, amado, esperada, né? Dos nossos alôs, mas antes de mandar os alôs, eu queria mais uma vez agradecer a Keila Costa Moda, essa serva de Deus que me veste a todo o programa. E hoje eu estou mais uma vez toda de Keila Costa Moda, esse lindo tricô fúcsia transpassado, a famosa calça de crochê, né? Eu estou todinha de Keila Costa Moda. Siga ela nas redes sociais, @Keila Costa Moda. Vista você também
este propósito. Aleluia! E amados, agora nós vamos estar mandando os alôs. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Aqui. Aí. Eu vou estar lendo agora os alôs e eu quero dizer como é importante você estar nos mandando esse alô. Além de um feedback, nós aqui do estúdio, através dos alôs, é que a gente pode tatear onde a palavra de Deus tem chegado, o que Deus tem feito através dessas câmeras. Então, se Deus tocou no seu coração, não nos deixe de mandar o seu alô. E o meu alô, hoje em especial, vai para Silmara Nogueira. Ela me escreve de Mendoza, ou Mendoza, Argentina. É Mendoza que fala? Mendoza. Olha, tem gente poliglota aqui, tá? Mendoza, Argentina. Paz do Senhor, que lindo ver Deus trazendo a vida, mesmo depois de morto, um relacionamento tão bonito. Esses e-mails se referem ao programa que foi ao ar depois do fim, em que nós tratamos a restauração do casamento da Nívia e do Jackson, depois de anos separados judicialmente. Se você ainda não assistiu, permita-se ser tocado pelo programa Interação Gospel com o tema Depois do Fim. Exemplos assim nos dão forças para lutarmos nossas batalhas, crendo que mesmo depois do fim pode haver recomeço. Estou recomeçando o meu ministério missionário aqui em Mendoza, com a bênção do Pai. Silmara, siga na direção do Espírito e que Deus seja o seu sustento aí na Argentina. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas. Um abraço para Eunice Borba Rui. Ela me escreve de Altinópolis, São Paulo. Paz, pastora Priscila. Que lindo a história do casal e como Deus se importa conosco, mudando o fim em recomeço de uma nova história. Parabéns pelo programa. Mande um alô para a Igreja Fonte de Vida em Altinópolis. Meu abraço a você, Eunice, e a todos os irmãos da Igreja Fonte de Vida de Altinópolis, São Paulo. Um abraço também para Nayara Grande Lagassi. Ela me escreve de São Luís, no Maranhão. Paz do Senhor, parece que vocês encenaram a minha história de tão parecida. Nós nos divorciamos depois de 8 anos de casados, devido a constantes desentendimentos por causa de uma filha adotiva. Mesmo separados, continuamos dando todo o apoio a ela até que se casou, aceitou o Senhor e sossegou, pondo um fim aos nossos desentendimentos. Quando percebemos isso, reatamos e já estamos há 6 meses casados de novo e vivendo muito bem. Aleluia! Eu falo que casamento restaurado é um motivo de celebração. Nayara, que Deus possa preencher o teu casamento, essa nova estação, com vinho novo. Um abraço para Hermínio Santos Silva. Ele me escreve, gente, eu vou falar como está escrito aqui. Daejeon, Coreia do Sul. Não sei se é assim. Daejeon, Coreia do Sul. Daejeon. Gente, eu estou seguindo o fluxo aqui do poliglota aqui no estúdio. Daejeon, Coreia do Sul. Paz do Senhor. Muito bom ver o programa com os convidados abordando de forma descontraída o tema e nos dando esperança, mesmo em situações já perdidas. Parabéns também à cantora e à banda, foi show. Orem por nós, pois acabamos de desembarcar em Daejeon, em missão, levando na bagagem a TV IBMS, que me fará companhia. Mande um alô para minha mãe em Itajaí, Maria Conceição. Hermínio, um forte abraço para você. Que Deus te dê experiências sobrenaturais aí na Coreia do Sul. Que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho através da sua vida. E um abraço para sua mãe, que eu sempre falo que as mamães e os papais ficam com o coração apertado. Mas meu abraço à sua mãe, que te liberou para viver o seu viver profético. E eu sei que faz a cobertura da sua vida com os seus joelhos. Maria Conceição,
vocês são, parabéns pelo filho missionário. Um abraço a todos os moradores de Itajaí. Um abraço também para Cirilo Monteiro, ele me escreve de Caririaçu, Ceará. Agora eu falei certo, Caririaçu. Ceará. Graça e paz, amada. Estou pastoreando a Igreja Assembleia de Deus Resgate em Caririaçu, com o favor da mão de Deus neste sertão do Ceará. Mas daqui também dá para acompanhar a TV. Manda um alô para a nossa igreja aí. Irmãos da Assembleia de Deus Resgate em Caririaçu. Aleluia! Eita glória! Um abraço a todos vocês. Cirilo, Deus te abençoe nesse pastoreio, que Deus faça proezas na sua vida. Agora um abraço para o casal Marconi e Bruna Sandrini, eles me escrevem de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Paz, pastora, este programa veio na hora certa. Nós já tínhamos decidido separar e a audiência com o juiz estava marcada para quinta passada. Quando assisti o programa, fiquei pensando na restauração deste casal, mesmo depois de separados. E por que Deus não podia fazer conosco também, antes mesmo da separação? Orei, mas não quis ceder primeiro. Mas, para minha surpresa, na quinta, a Bruna me disse que não queria mais se separar depois de ter visto o programa. Choramos juntos e nos acertamos. Muito obrigado por compartilharem o que Deus fez e continua fazendo. Um casal agradecido. Eu queria parar em especial nesse alô e dizer a você, Marconi e Bruna, que quando o pastor Pedro me mandou esses e-mails e eu li esse e-mail, meus olhos se encheram de lágrimas. E eu mandei esses e-mails para a Nívia e para o Jackson, que estiveram aqui falando a sua história. E a Nívia me mandou um áudio chorando, e ela disse assim: Priscila, se apenas esse casal foi alcançado pela transformação que Deus fez no meu casamento, então já valeu a pena. E nós choramos juntas. Porque nós aqui, nessas 4 paredes do estúdio, cercados por câmeras, nós nunca vamos ter noção do que Deus está fazendo atrás dessas câmeras, aonde Deus está atingindo, o que Ele está fazendo. Mas esse testemunho, olha, Marconi, se fosse só por esse testemunho, já teria feito tudo valer a pena. Se um casal decidiu desistir do divórcio e decidiram se perdoar e recomeçar em Deus, depois de assistir um programa Interação Gospel, então eu tenho por certo que a minha missão está sendo cumprida. Obrigada por compartilhar conosco esse testemunho. Vocês não têm noção, vocês que nos mandam e-mail, quanto vocês nos edificam e nos dão força a continuar. Mas não sai daí. Ainda tem uma oração pela sua vida feita pelo pastor Léo. Mas agora, adore ao Senhor um pouco mais, porque Ele é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Ele é bom. Celebre a bondade do Senhor. Adore esse Deus. Nós profetizamos que você vai dizer: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós profetizamos que você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E nós temos uma promessa, Ele disse: eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Nós profetizamos, vamos subir junto, família unida, e traremos na glória com Ele, participando da mesa, da promessa que Ele nos fez. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Sabe por quê? Meu Jesus, é uma promessa que está sobre nós. A sua
sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá pra sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, nós te aguardamos, Jesus. Ele virá, ele virá. Esperamos por ti, Jesus. Diga Vamos assim. dizer: eu não vou me apegar com as coisas daqui, porque eu tenho uma certeza. pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, meu lar é o meu lar ao é o lado de céu. Jesus. Meu Jesus, Ele vem. buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá pra sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és, Senhor, Aleluia. o nosso Deus. Glorificado é o seu nome, Digno Senhor. Tu és de Só tu és digno de receber honra, só tu és digno de todo glória. louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, O nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Ah, Jesus. Quem estiver pronto Nós já podemos, com ó ele Deus, irá sentir que se pra aproxima. sua glória com Nós estamos ele aguardando morar. por ti, Cordeiro de Deus. Ele vem. Nós aguardamos essa Ele promessa. vem. Aguardamos. Não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia. Aleluia. Então vem. Pode vir, Léo. Chegue-se aqui. Eu queria encerrar agradecendo, né? Agradecendo, Giza, você. Agradecendo esse back vocal cheio da unção. Agradecer aos meninos. Obrigada por estarem aqui semeando no programa Interação Gospel. Como vocês puderam ver, os testemunhos muitas vezes chegam onde nós talvez não vamos colocar os nossos pés. Talvez eu nunca consiga estar na Coreia do Sul. Mas a palavra de Deus... Eu falo que todo canto tem um brasileiro, né?
Em todo canto da terra, Deus envia um missionário para levar as boas novas do Evangelho. Então eu falo que talvez nós nunca colocaremos os nossos pés, mas a adoração, essa câmera, a tecnologia é capaz de levar o Evangelho, talvez onde nós não conseguiremos colocar os nossos pés. Então, o meu desejo é que essa adoração, essa palavra que foi ministrada aqui, possa alcançar milhões de milhões, milhares de milhares, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Meninos, muito obrigada. Meu amor, muito obrigada. Gente, ele está tão bonito hoje, né? Que chique. Você vê o que o amor faz, né? Vem cá, Léo, fica aqui do meu lado. O amor Léo está nos agora... olhos de quem vê, né, pastor? Não, ele está cada dia mais lindo. Falo que o homem tem uma vantagem, né, queridos? Eles vão envelhecendo e vão ficando cada dia melhor, né? A gente vai colocando botox pela graça de Deus, né? Para ficar... Meu Deus, aleluia. Mas está lindo, viu, neném? Obrigada por estar aqui, abençoando a minha vida, abençoando o meu ministério, abençoando o programa Interação Gospel. E agora o pastor Léo vai estar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Feche os teus olhos aí onde você está, né? Que Deus possa tocar o seu coração. E que a oração agora, né, debaixo da autoridade da palavra que foi ministrada, venha quebrar o resto de prisão e de atadura. Eu falo que quando Lázaro ressuscitou, Jesus ainda disse, tirai as ataduras. Se há ainda alguma atadura, vai ser removida agora, em nome de Jesus. Ore, Léo. Senhor Deus, o Senhor tem sido nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai que reina de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia. Nenhum dos Teus planos podem ser impedidos, nós sabemos. Nesta noite, Senhor, eu quero orar, Senhor, por pessoas que nos assistem nesta hora. Pessoas, Senhor, que eu ministro, quem sabe pessoas que estão enfermas nesta hora. Sai toda doença, sai toda dor, sai todo o espírito opressor desta casa, deste lar, neste momento. Seja curada aí onde você está. Pai, nesta hora eu ministro sobre as famílias, sobre os casais, Senhor. Quem sabe pessoas estão em lágrimas nesta hora, Senhor, pensando nessa restauração que é possível no casamento. Pai, que eles possam colocar os convidados indesejados para fora desse casamento. Pai, que nesta hora, Senhor, Teu vinho novo entre neste lar e o Teu nome seja glorificado e que a festa nesta família não venha a acabar. Pai, eu ministro a bênção sobre cada pessoa que nos assiste. Eu ministro a bênção, Senhor, sobre todos que estão aqui nesta noite. Pai, a Tua bênção sobre esse ministério de louvor, ó Pai. Pai, eles estão aqui, Senhor, mas só Tu sabes como eles deixaram lá, como estão os problemas do dia a dia. Então, Senhor, que a Tua mão venha ser colocada ali onde eles não estão conseguindo colocar, e que o milagre aconteça na vida de cada um que se colocou na Tua presença aqui hoje, nesse ministério de louvor. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos a bênção neste momento a todos que assistem, e assim colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Giza, quer falar alguma coisa, minha amada? Só agradecer. Ai, que presente. vozeirão, né, amada? Que presente para nós foi estar aqui, Priscila. Olha que bênção. Amém. Estamos muito felizes, viu, gente? E Giza, se quiserem te achar nas redes sociais, Ai, gente, para segue entrar em lá. contato. Né? Segue lá. O meu é profissional, Sim. né? A gente tem um estúdio de beleza, mas vocês seguem lá que a gente também posta de tudo. A gente fala lá que Jesus é bom, que Ele Amém. liberta, que Ele cura, que Ele salva, que Ele é o único Senhor. Não existe, gente. Não tem como viver sem Ele. Aí vocês seguem lá, então. Tá Qual? lá, Noiva Giza Runs. Isso. Vocês acham lá. @noivas Noivas Giza com Giza S, Isso. Giza Runs, RUNS. É chique, hein? Giza Runs. Amém? Quer falar, amado, alguma coisa? Amém. Obrigado a você
que nos acompanha toda semana. Obrigada a você que se permite ser tocado pelo poder de Deus através das nossas vidas. Obrigada a você que intercede por nós. Obrigada a você que se inscreveu no canal e compartilha com tudo isso que Deus tem feito aqui. A você, nossa gratidão. Que Deus continue abençoando a tua vida e até o próximo programa, Interação Gospel. Aleluia!